Todas as empresas ou órgãos públicos que possuem empregados regidos pela CLT são obrigados por lei a manterem serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Eu estou falando do SESMIT, SESMT, cujo principal objetivo é promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no seu local de trabalho. Toda a atividade do SESMIT é voltada para a prevenção. O serviço busca avaliar riscos, condições e, principalmente, garantir a qualidade de vida dos empregados, evitando, assim, acidentes e doenças ocupacionais. Para realizar o trabalho, o SESMIT segue os critérios da NR4. De 1972 para cá, notou-se que o número de acidentes e doenças ocupacionais era muito acentuado. Então havia necessidade de mudanças. E o governo criou as normas regulamentadoras que vieram contribuir para a redução desses acidentes e doenças. Em 1995, houve uma mudança, criando-se assim o PPRA e o PCMSO, que veio contribuir ainda mais para a redução desses acidentes e doenças. Mas ainda não é o suficiente. Há uma necessidade de atualização frequente e gradativa e progressiva, para que você possa melhorar ainda mais essa redução de acidentes e doenças. Os profissionais que devem integrar o SESMIT são basicamente o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, o enfermeiro nível superior do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho e o técnico de segurança. Isto é a obrigação legal, a obrigação mínima. O SESMIT atua com os trabalhadores 24 horas por dia. Então, primeiro, em termos de engenharia de segurança, nós temos o técnico de segurança presente na área durante toda a jornada de trabalho, com o seu trabalho preventivo e orientativo em contato direto com o trabalhador. A função principal nossa é assessorar tecnicamente. E quem assessora tecnicamente, assessora o conjunto da empresa. Não tem como desenvolver esse trabalho senão com a participação dos trabalhadores e do empregador. Quer dizer, nós temos uma função de mostrar para o empregador qual é o investimento necessário para a correção do ambiente de trabalho, do agente de risco. E nós temos que ter junto com nós os trabalhadores validando esse trabalho, dizendo, olha, nós estamos juntos nesse trabalho. O engenheiro de segurança é um dos membros do SESMIT. É a mesma na parte tecnológica, na parte que faz a engenharia, começa com o projeto de qualquer obra, qualquer indústria, qualquer escritório, nas indústrias, quer da construção, quer metalúrgica, no processo produtivo, nas máquinas, no layout das empresas. Então a engenharia está presente em todas. E o engenheiro de segurança do trabalho é um profissional engenheiro ou arquiteto, com graduação numa dessas duas áreas, pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. O enfermeiro do trabalho dentro do SESMIT, ele tem ações específicas. Ele tanto tem ações de interdependência com ações médicas, então, em parceria com o médico, ele desenvolve ações de saúde, como ele tem ações próprias e autônomas, principalmente no que se refere à educação para a saúde do trabalhador, a preservação da saúde do trabalhador, a prevenção de doenças infecciosas e outras atividades inerentes ao ambulatório médico da empresa. Os SESMIT, na verdade, os serviços especializados foram os grandes impulsionadores do desenvolvimento da medicina do trabalho no Brasil. A medicina do trabalho cresceu em função das obrigatoriedades legais e, como tal, há uma relação histórica passada e presente muito forte entre a vida associativa da medicina do trabalho e os SESMIT. Particularmente a ANAMT foi criada em 1968, portanto há 33 anos, e a obrigatoriedade dos SESMIT em 72, portanto eles têm praticamente uma vida em comum nesses anos, esses 33 anos. O SESMIT é um serviço que apoia as ações de saúde dentro das empresas e nós devemos, sem dúvida, muito a esses serviços o que vem ocorrendo no Brasil, particularmente no Brasil, em termos de desenvolvimento da medicina do trabalho.
temos como prioridade uma parceria entre o médico, o técnico de segurança e o engenheiro de segurança, no sentido de viabilizar e dar mais força para o real significado desta lei, vamos dizer assim, né? No fato, o médico do trabalho tem uma nova concepção, no sentido de não só atuar dentro de um consultório, mas conhecer a fundo, justamente embasado nessa parceria, os postos de trabalho. Então, mais da metade da nossa jornada de trabalho se encontra vistoriando postos de trabalho. Dentro dessa atuação junto aos trabalhadores, nós temos uma série enorme de programas preventivos, programas específicos e programas gerais. Você vai abordar temas gerais que poderiam atuar na saúde do trabalhador como um todo, né, e temas absolutamente específicos conforme o local de trabalho. A prevenção de acidentes e doenças, ela envolve várias áreas da empresa. Todas as áreas que têm robôs ou movimentos perigosos, nós solicitamos lá atrás ao isolamento através de grades de proteção, controladas por limites de sensores elétricos, cortinas de luz, fotocélulas. Todas essas áreas estão devidamente protegidas. Fora a prevenção de riscos mecânicos, nós temos o nosso Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Dentro desse programa, nós temos todo um controle dos riscos ambientais, que podem ser os riscos físicos, ruído, calor, vibração, e para isso nós temos cabines acústicas, supressores de ruídos. Temos também o controle dos riscos químicos, névoas, vapores e gases. Para isso nós temos sistemas de exaustão, ventilação, insuflamento. E temos também a prevenção de riscos biológicos, de vírus e bactérias, e tem todo um sistema dentro de coleta de lixo na fábrica, toda uma proteção por EPI e EPCs. O equipamento de proteção individual é o último recurso que deve ser utilizado na proteção do homem. Primeiro nós temos que agir na fonte, tentando eliminar o risco na fonte. É perigoso? Elimina. Mas não é possível eliminar o risco, vamos isolar o risco. Não é possível isolar o risco, vamos adotar ações administrativas, vamos fazer com que o homem trabalhe com menos contato no risco. E se ainda assim não for possível, o último recurso é o equipamento de proteção individual, que é o EPI. E mesmo assim tem toda uma sistemática para compra, aprovação e treinamento antes que o empregado saia usando. O PCMSO é uma sigla, mas muito mais que uma sigla, é um programa de controle médico de saúde ocupacional que atua em parceria, tá, com as áreas de segurança do trabalho, no sentido de que, a partir do levantamento de risco, do seu reconhecimento, haja uma avaliação específica desses riscos, haja um controle, um monitoramento dessas situações, no sentido de que a medicina execute, através daqueles exames ocupacionais que eu citei, condições de dar um feedback para a própria segurança, para saber se eles estão adequadamente realizando os controles que a legislação nos obriga, né? No sentido de que, além do que é obrigatório, que a gente sempre ofereça algo mais em termos de saúde e segurança. Antes de tudo, o SESMIT deve ouvir os trabalhadores. Eles conhecem bem os riscos que correm e podem sugerir soluções eficazes. Além disso, o SESMIT deve promover atividades de conscientização, educação e orientar os trabalhadores para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, por meio de campanhas e de programas de duração permanente. Isso faz com que o trabalho tenha um resultado diferente, não é? As questões de reconhecimento de risco, por exemplo, elas são levantadas pelos trabalhadores e trabalhadas conjuntamente com o SESMIT na elaboração de instruções normativas que vêm complementar as já existentes normas regulamentadoras. E essas instruções normativas, elas são discutidas também com a administração da empresa. Aos profissionais do SESMIT cabe a responsabilidade de sensibilizar os empregadores sobre o cumprimento da norma regulamentadora e também sobre a importância da prevenção, garantindo assim melhores condições no ambiente de trabalho. A relação do SESMIT com os empregadores é uma relação positiva, uma relação de apoio, uma relação de troca, uma relação
que visa principalmente a promoção e a prevenção da saúde de seus funcionários. A atuação básica e principal, ela visa, em primeiro lugar, a prevenção. Quando ocorre um acidente do trabalho, é óbvio que a principal atenção é para o acidentado, buscando dar a ele todos os cuidados que ele necessita em função de uma eventual lesão que tenha sofrido. A partir daí, é realizada uma minuciosa investigação dos porquês desse acidente do trabalho. Essa investigação, ela envolve a medicina do trabalho, a segurança do trabalho, o engenheiro e o técnico, a CIPA e a chefia do empregado. Porque cada um tem uma visão do que aconteceu, de como pode ter acontecido, e certamente cada um tem, na sua bagagem profissional, experiências a fornecer no sentido de evitar que esse tipo de acidente se repita. Desde 1972, com a criação dos serviços especializados de higiene, segurança e medicina do trabalho, foi estabelecido nesta legislação que é competência desse serviço o registro dos acidentes de trabalho. O grande problema que se vê nesta área atualmente é que a quantidade de acidentes de trabalho que existia em 72, que era ao redor de 1 milhão, ela caiu muito e atualmente se situa a nível de ao redor de 300 a 400 mil. Esta redução significativa, isto é alguma coisa extremamente importante para o país. Todavia, alguma coisa que se deve mencionar é que muitos dos acidentes que deixaram de ser comunicados foram os acidentes leves. Isto é, os acidentes graves, os acidentes fatais continuam a ser comunicados da mesma forma, o que representa uma falha do sistema. Na verdade, nós deveríamos ter comunicados e registrados todos os acidentes. Em relação às doenças profissionais, a coisa se inverteu um pouco. O trabalhador que fica doente em consequência do trabalho, ele teme por seu emprego ao comunicar ao médico da empresa ou à empresa esta situação. As pequenas empresas não são obrigadas a ter o SESMIT em suas instalações. No entanto, devem ter obrigatoriamente programas de controle médico de saúde ocupacional, de prevenção de riscos ambientais. Para sua elaboração, elas recorrem à contratação de profissionais especializados em medicina e engenharia de segurança do trabalho. Existem atualmente grupos profissionais que estão absolutamente marginalizados da proteção do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. O grupo pior de todos é justamente o grupo dos trabalhadores informais, cujo volume cresceu muito nos últimos anos em decorrência da globalização da economia. Também estão marginalizados deste processo outros grupos profissionais muito numerosos e que são formalmente contratados, como, por exemplo, funcionários públicos, militares e mesmo detentos que estão trabalhando dentro das penitenciárias. A empresa que mantém o SESMIT de acordo com a legislação percebe que o serviço não representa apenas custo, mas também investimento. O maior benefício que eu acho que o trabalhador dispõe é a segurança, né, com que ele se sente, e nós, por outro lado, também, né? Principalmente nós, por termos recursos, saber que o nosso trabalho vai ter resultados. E o empregado sentir essa confiança de que ele pode realmente ter a sua vida toda aqui sem que o trabalho o inabilite para qualquer atividade fora da empresa. Isso é extremamente lógico e econômico, porque é muito mais barato e muito mais fácil você interferir no momento de um projeto do que depois desse projeto instalado você conseguir verba suficiente para fazer uma modificação de alguma coisa que já está funcionando. Então, esse é um trabalho primordial em termos de prevenção. É muito bom se trabalhar com o empregador sensibilizado para a questão de segurança e saúde do trabalhador. O objetivo dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho é proteger os trabalhadores de acidentes e doenças ocupacionais em seu ambiente de trabalho. Sem dúvida que, nesse sentido, a NR4 representa um grande avanço. Mas a realidade econômica e social do país
sofre constantes transformações, tornando necessária a atualização da própria norma, para que ela seja sempre um instrumento abrangente e eficaz a favor dos trabalhadores. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.